No mundo da beleza não basta ter talento, você precisa ser uma marca que brilhe tanto quanto seus serviços. Vamos descobrir como o branding pode ser o seu melhor aliado cabeleireiro para você se destacar nesse mercado competitivo, certo? Bem-vindas, bem-vindos, cabeleireiras, cabeleireiras e pessoas normais também ao episódio já número 111 do podcast Corta Bonito. Se liga, você sente que sua freguesia aí não te enxerga como o artista que você merece ser visto? Alerta de spoiler, hoje o jogo vira, juro. Vamos passar o caminho para te notarem como uma marca de autoridade. Os cabeleireiros e as marcas também, e o mais importante, as suas freguesas, elas irão te enxergar assim. Mas antes disso, eu agradeço, né, as marcas que ajudam a fazer acontecer esse podcast para você. Beleza na Web Pro, que dá esse estúdio digno de Netflix, né, de GNT. O Salão 1838, que bota esse cenário tão fofinho. E agora, né, o novo apoiador aí junto com a gente, DN Hair Solution. Eu vou deixar um QR Code na tela para você conhecer a marca deles, que, como eles dizem, né, o marketing que preenche cadeiras. Eles já estão... Eu sou cliente da marca e eu acredito que agora eu tenho furado a bolha, sabe? A gente tem o tráfego orgânico que a gente mostra, que a gente busca, mas nada como uma ajudinha aí com intenção para te fazer ser visto. Inclusive esse episódio, talvez você, se você estiver vendo pela primeira vez, talvez foi através de impulsionamento assim que você tenha visto, não sei. Bom, tem um QR Code aí para você experimentar e um link na descrição do vídeo para você conhecer, tá bom? Hoje vamos explorar como brand e posicionamento de marca são fundamentais para cabeleireiros e profissionais da beleza, tá bom? Fica junto para descobrir estratégias práticas que vão ajudar você a construir uma identidade forte e super sexy. Bom, eu tenho meu convidado de hoje que eu bom, eu conheço assim mais ou menos mais das redes sociais, tá? Eu escrevi uma breve descrição, só que eu acho que eu quero ouvir por ele. Primeiro, muito bem-vindo, Vini. Vini, qual que é o sobrenome? Vinícius Garcia. Vinícius Garcia, porque lá no Instagram, como que é seu arroba lá? Sim, Vini. Sim, Vini. Eu ficava confundido. Que Sim, Vini? É Sim, Sim, Vini. Vini. É, eu achava que era um nome estrangeiro, essa coisa de Sim, Vini, né? Mas é Vinícius e Sim, tá bom, ficou muito mais claro. Por você, Vini, quem é Vinícius Garcia? Obrigado pelo convite de estar aqui nesse podcast, que sem dúvidas está mostrando um outro lado assim para o mercado da beleza, tanto de posicionamento. Eu acho que você tem toda uma autenticidade que se conecta muito às pessoas. Então, obrigado pelo convite para estar aqui. Bom, eu tenho uma agência de comunicação que é especializada em beleza, que é a Global Brand Studio. E é uma agência onde a gente une branding, a gente une marketing, audiovisual, para realmente trazer aquele posicionamento diferenciado para o profissional que quer se destacar e sempre pensando em tendências, no futuro, o que ele pode fazer diferente ali para ter um estímulo criativo. E é isso, estamos aí no mercado já tem 7 anos, um pouco mais de 7 anos, e a gente trabalha com marcas, né? Sejam marcas pessoais, profissionais, que querem se destacar, do pequeno que quer virar médio, médio que quer virar grande, e o grande lá que serve como referência que quer mostrar algo diferente para o mercado, mas também marcas de negócios, né? Salões, marcas de cosméticos. Então a gente está sempre nos bastidores aí. Que a gente falando de posicionamento, né? A hora que ele começou a falar a primeira frase, você vê como que já encanta, que é um tom de voz, um tom de fala sexy, né? Atraente, interessante, enfim, bem posicionado. Gostei. Fica aqui no episódio até o final, que sem dúvida você vai sair muito mais inteligente desse episódio. E eu queria lembrar uma coisa, né? Que eu não falei antes. Segue o canal, tá bom? Clica no botão aí para você se inscrever, que você vai receber toda segunda-feira tem episódio novo. Aí ativa o sininho que você recebe aí a notificação, tá bom? Para você ir se tornando um profissional muito mais preparado nesse mercado competitivo. Enfim, toda semana tem episódio de muito valor, tá bom? E compartilha, eu sempre gosto de falar isso, porque compartilha com seu coleguinha, porque cada um vai olhar esse episódio por uma lente diferente, ele vai trazer uma ideia, você vai mostrar a sua perspectiva. Espero que vocês não concordem um com o outro e criem uma terceira ideia mais brilhante, tá bom? Eu não sei se você sabe também que o Corta Bonito ele tem o braço de educação, tá bom? Vou deixar aí na descrição em algum lugar, não vou aprofundar muito agora, que senão ficar fazendo merchandise, mas
Tem uma aula para você experimentar aí, uma aula de corte com o meu método. Depois eu falo disso no final. Mas, voltando aqui, eu quero saber o que levou você a fundar essas duas marcas, a Global Brand e a Design by Global. Tem Design by Global, que é uma segunda marca acoplada, né, ao nosso setor de design, pela alta demanda que tinha no mercado dos profissionais precisarem de uma identidade visual relevante, né, um logotipo para chamar de seu. Eu acho que a gente foi a primeira empresa que falou para o profissional que ele precisava, por exemplo, ter uma marca, no sentido de ter um logo também, muito além do salão. Porque ele está posicionado dentro de um salão, que muitas vezes pode ser uma marca muito grande, mas ele tem o seu brilho próprio ali, né? Ele tem sua personalidade, ele tem o seu posicionamento ali. Por que não ele se reconhecer cada vez mais como uma marca? Isso é fundamental para os profissionais. A Global nasceu dessa conexão já que a gente tinha com cabeleireiros. E aí cabeleireiros você conhece um, aí você vai conhecendo outro, você vai no evento, aí você conhece as marcas, e vai criando um laço, assim, é realmente uma comunidade viva ali, né, das pessoas que se conectam. E é muito legal porque é um nicho que fala muito sobre um olhar estético, muito refinado, assim, sobre um olhar criativo, uma liberdade criativa. Então, de cara, a gente já se conectou para usar das nossas expertises ali para se conectar com o segmento. Qual que é a promessa da Global, assim? E qual foi a oportunidade que você viu no mercado maior? A oportunidade que eu vi no mercado, eu acho que é justamente sair um pouco da caixa, assim, o Gabi, de mostrar um lado criativo, né, de conexão com os profissionais para executar projetos, assim. A gente é uma agência que está sempre no backstage, então o nosso objetivo é colocar os projetos para funcionarem, com planejamento, com estratégia, com criatividade, com intenção, né, quando a gente fala muito de branding, né, quando a gente fala de branding, a gente fala muito de intenção. E quando a gente fala de branding, é legal pensar que as pessoas já fazem branding mesmo que de forma intuitiva. Mesmo que ela não esteja racionalizando o que ela está fazendo, as pessoas já estão percebendo ela no mundo. Então, por que não a gente fazer isso de uma forma mais intencional? Se ela quiser ou não, está acontecendo, já né? está acontecendo, não é uma escolha, né? Porque a gente está se comunicando de forma verbal, O que pode de forma acontecer não está acontecendo verbal. errado, né? Mas está acontecendo, né? Mas está acontecendo. E se está acontecendo, por que você não se tornar um protagonista e contar a sua própria história? Não pela voz das outras pessoas, mas pela sua própria voz. Se você definir assim, claramente, a pessoa não sabe o que é branding. Como você define isso de uma forma simples? Branding é a gestão dos sinais que você emite para o mundo. Seja de uma forma verbal, de uma forma não verbal. Tudo é posicionamento. A roupa que você está vestindo, como você se coloca na rede social, mas também como você se coloca no offline. Você está sempre se posicionando. E as pessoas estão percebendo. Então é justamente essa percepção. Isso que fica no inconsciente das pessoas. Que às vezes não é só o que é falado, mas é o que é percebido, né? Então tem aquela frase clichê assim, que é: qual marca você quer deixar no mundo, né? O seu posicionamento está causando qual emoção nas outras pessoas, como elas estão te percebendo, né? E a pessoa ouviu isso aqui agora. Eu acho que isso é bem comum as pessoas saberem, né? Mas não necessariamente as pessoas sabem. Aí a pessoa soube agora, pô, isso, negócio de branding, curioso, achei interessante. Aí ela pelo menos criou ali a consciência. Qual o próximo passo? O próximo passo, Gabi, é ela se reconhecer como uma marca, né? Porque o profissional hoje, ele sabe que ele precisa postar, por exemplo, na rede social, né? Posta cabelo, cria uma comunicação ali em volta do salão, mas quem é aquele profissional para além da cadeira, para além daquele espaço? O que ele representa? Qual os gostos dele? Porque quando a gente para pensar assim, o que acontece muito no dia a dia de salão? A cliente, ela chega na sua cadeira, senta, e às vezes ela fala: Gabi, pode fazer o que você quiser. Por que ela fala isso? Porque ela já consumiu sua trajetória, seus gostos. Ela sabe que você pode ter ali um olhar refinado. Então ela confia numa conjuntura de fatores que muitas vezes vai muito além da técnica. Porque a técnica, geralmente, talvez ela não conheça. Mas ela sabe que você tem um bom gosto, que você frequenta bons restaurantes, né? Que você tem um olhar, de repente, mais descolados. Então, esse público ele vai se conectar com você também por esse viés. E isso é puramente posicionamento, isso é branding. Então, o profissional, a partir do momento que ele tem essa consciência do que é, né, o branding ali, ele pode começar a colocar em prática de algumas formas. Se posicionando, se mostrando mais,
estando mais presente nos conteúdos também. Você acha que o início dele, a hora que ele tomou essa consciência, o início dele é no digital ou é no offline? Eu acho que a gente chama de omnichannel, né? Que é quando a gente faz essa dualidade de juntar um pouco dos dois mundos, do offline e do digital ali. Porque eu acho que a pessoa que ela está no digital, ela precisa, antes de tudo, ter uma autoconfiança sobre ela mesma, que vem do offline, vem de um processo offline, né? De se conhecer, de ganhar confiança com a imagem. Porque muita gente trava na hora de ir para o digital e falar. Porque às vezes a pessoa não tem uma segurança, né? Uma autoestima tão Eu acho relevante. que o mais normal é isso, né? Tem A pessoa problemas travar, com né? autoimagem. Ou a pessoa que consegue ir assim é a exceção da regra, né? Sim, é uma exceção. E aí, justamente, tem uma galera que fica na invisibilidade porque tá preso ali nessa questão da autoconfiança. Então, eu diria que começa por um processo offline, assim. De fazer até mesmo uma terapia, né, no psicólogo, né? Se entende ali, entende que você quer comunicar para o público também, e depois vai para o digital. Mas eu acho que não se travar também. Eu acho que a Eu pessoa acho que tem conhecimento, né? Você falou isso, né? De pô, terapia, né? Tem a questão do autoconhecimento. autoconhecimento, né? Então, acho que né, não só o autoconhecimento, mas como um conhecimento de a pessoa parar de ficar, né? Talvez, me fala se você vê por esse mesmo Vamos lugar. lá. A pessoa parar de ficar fazendo curso só de cabelo, né? Porque aí, às vezes a pessoa entende tanto tecnicamente, mas pô, não tem nem cliente na cadeira para botar Uhum. em prática, né? Não tem o volume, ela precisa ser vista, ser Precisa ser mostrada visto. para o mundo. Mas ela precisa se conhecer e se Uhum. entender ou conhecer mais coisas, né? O Uhum. conhecimento liberta, né? Então, Sim. ler sobre autoconhecimento ou ler sobre temas que não são da beleza, Uhum. sobre arte, sobre Expandir o fotografia, repertório, né? sobre o universo corporativo, sobre Uhum. gestão de tempo, de projeto. Uhum. A pessoa vai se tornando uma pessoa mais inteligente, ela vai perceber que alguns desses temas vão tocar mais ela e ela vai usar um pouco mais daquilo, ela vai se tornando uma pessoa com um pouco mais Uhum. de cada dessas coisas. Faz sentido isso? Faz total sentido. Eu acho que parte do princípio, assim, de você ser uma pessoa interessada para você se tornar interessante. Então, você ir em busca desse seu repertório para aumentar o seu leque Dentro de... dessas coisas terão algumas coisas que a pessoa vai se tornar obcecada por aquilo, né? Vai criar uma obsessão Sim, por certa coisa, talvez por estilo de vida saudável, sim. talvez por animais, talvez por planta. Ter hobbies, né? Quais são os hobbies dela no dia a dia que ela pode buscar uma inspiração e levar para uma comunicação dentro da rede social? Então o início é realmente no offline, né? É no E, na offline. verdade pode ser paralelo, né? Pode ser Porque enquanto paralelo. ela está encontrando isso, Ela ela pode ir pode contar. testando E também, ela né? pode ir contando, né, para o público, porque tem pessoas em todos os momentos, né? E a pessoa que está nesse momento, ela se conecta, faz Uhum. sentido? Total sentido. Eu lembro que eu fiz uma viagem, acho que eu estava em Praga, na República Tcheca. Por acaso, tinha uma cabeleireira que tinha ido para lá. E aí a gente começou a conversar no direct ali, né, no Instagram. E aí fechamos um job, assim, do nada. Por conta de algo que não falava sobre o nicho da beleza. Era uma conexão sobre algo que a gente estava vivendo naquele momento que tinha a ver. E eu acho que a rede social, as pessoas esquecem que, antes de tudo, ela é uma rede social. Ela é para socializar, né? Não é só para vender. Se você olhar, parece a gente tentando simplificar no início, mas me fala se você vê de uma forma mais simples do que isso. Mas eu já vejo que isso é uma questão bem complexa, não é muito Uhum. simples, né? Se você for olhar, Não é que eu estava simples. pensando nesse negócio você falou do autoconhecimento, aí já entra a questão de segurança. Para você mostrar uma coisa, você precisa se sentir Uhum. seguro. Para você se sentir seguro, você precisa experienciar muito. Eu Trilhar estava, uma... eu tava conversando ontem com a minha namorada, ela falando de uma pessoa que tinha enfim, um cargo numa empresa e ficava se vangloriando e de repente isso pode soar cafona ou arrogante da pessoa se Uhum. vangloriar disso, mas eu lembrei de um caso meu quando eu comecei a ter acesso, né? Eu vim de família muito simples, não tinha acesso a quase nada, assim, era muito pobre, vamos dizer. Uhum. E aí quando eu consegui comprar uma viagem internacional,
tocou o telefone a minha gente falando, né, do roteiro, que eu ia passar pela Suíça, ia para Genebra, Londres, algum lugar. A hora que eu atendi o telefone longe, eu tava num ambiente de trabalho, assim. Eu voltei para perto e comecei a falar bem alto, sabe? Londres, Paris, não sei o quê, falando bem alto para todo mundo fazer questão de ouvir. E aí terminou de desligar a ligação, as pessoas começaram a me zoar. E eu fiquei, nossa, teve que vir aqui perto para se aparecer, para falar bem alto. Eu fiquei muito sem graça com aquilo. Só que aí você vê, dependendo do contexto, a pessoa pode soar arrogante, mas dependendo do coisa, você não tem acesso, você se sente muito orgulhoso. Você quer que as pessoas saibam que você conseguiu uma coisa com muito esforço, você mostrar, e aí tem a questão se talvez se eu fosse o caso, se eu fosse a outra mulher que visse a pessoa fazer, eu iria fazer o mesmo julgamento, falar, nossa, quer se aparecer, tá vindo aqui. Naquele momento você só estava celebrando ali, né? Eu queria que as pessoas ouvissem que eu fui capaz de comprar isso, só que num outro olhar, isso soa arrogante. Então é importante trabalhar o autoconhecimento, a segurança, para você não sofrer com isso, com a sua própria conquista, né? E aí quando você tem a segurança, você consegue contar isso de uma forma mais segura. Sim. E todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem algo para compartilhar de um conhecimento. Então eu acho que na rede social não tem muito certo ou errado, assim. Porque tem público que vai se conectar com tudo. Mas tem você colocar a sua cara, tá? O errado é você não ser autêntico, na verdade, você contar uma coisa que não é. Você tentar forçar ali uma barra. Criar um personagem não funciona, né? Uma hora outras pessoas vão entender que não é você aquilo. Você tem que deixar fluir. E experimentar, testar formatos, o que funciona para você. Que é aquilo na rede social, né? Tem o cabeleireiro da dancinha, que vira uma figura que todo mundo que fala assim, vai virar blogueiro, né? Para viralizar, precisa fazer uma dança, e não necessariamente, né? Tem vários formatos. Tem aquele profissional que ele vai ter uma oratória muito boa. E aí, quando ele faz um vídeo falado, uma sequência de vídeos falados, aquilo funciona pro conteúdo dele. Tem outros que já tem uma comunicação um pouco mais emocional, que tem uma habilidade de contar histórias. Então, para cada profissional, tem um formato de conteúdo que ele consegue... Falar, né? Tem o que não consegue falar. Ele põe texto na tela. Ele coloca o texto, mostra o antes e depois, vai para uma outra vertente e também funciona. Eu acho que o profissional ele tem que ir em busca desse formato, né? Do que vai funcionar para ele. É interessante, você falou esse negócio da dancinha. Provavelmente aqui assistindo, me fala o que você acha de dancinha. Coloca aí nos comentários. Tem pessoas que vão achar ridículo, cafona, um absurdo. E outras pessoas que vão achar muito incrível. As pessoas vão amar e odiar essa pessoa exatamente pela mesma razão, né? Aí é o lance, de novo, do autoconhecimento e da segurança, para a hora que uma pessoa te odiar por isso, você não deixar de fazer, já que é a sua verdade, tendo que tem outras pessoas que se interessam também, né? Por isso que eu falei que eu não vejo nada de simples nesse tema, né? É uma coisa complexa, não é? É bem complexo. E é até interessante pensar que quando você está criando conteúdos, assim, e as críticas chegam para você, pessoas apontando ou falando alguma coisa, geralmente é porque você furou a bolha, assim. E aí você está falando para além da sua comunidade. E você tem que estar preparado para isso e saber que faz parte. Porque você vai lidar com a rede social, são pessoas que você nunca viu na vida, né? E parece às vezes um número pequeno, mas são números grandes, né? Se olhar assim, bate um vídeo lá, 50 mil visualizações. Pô, mas até em outra coisa, 1000. Se você falar 1000, pô, é 500. Muita gente. É muita gente. E eu acho que é exatamente isso. Tem gente que se apega a esses números megalomaníacos e esquece que o futuro da rede social é um futuro onde você precisa criar uma comunidade, assim. Não importa se você tem 10 mil seguidores, se você tem 50, se você tem 1 milhão de seguidores. Se você tem uma comunidade fiel que está ali consumindo os seus conteúdos, a sua fala, né? A sua forma de fazer, o seu olhar, você pode estar convertendo cliente na cadeira, né? Convertendo de forma geral, assim, outros profissionais consumindo os seus conteúdos educacionais. Então tem que seguir fazendo e com constância. Né? Ô Vini, o que você pode falar para a pessoa, assim, de alguma forma ajudar a pessoa que você falou assim, tem que saber lidar com a crítica. Quando você furar a bolha, né, quando você recebe crítica, é que você furou a bolha. Só que a pessoa que ela nem tem a constância de postar, e ela não posta porque ela fala, ela olha, ela fica pensando, pô, alguém vai me odiar aqui, vai ter um hater, Só que nesse início, lembrando que nesse início, a hora que você começa a postar, você não fura a bolha de cara, principalmente no Instagram, né? A não ser que for no TikTok. No TikTok ela já é distribuído direto. Mas no Instagram geralmente distribui para quem é perto. E o que eu vejo, se você está iniciando, você está postando, a hora que você posta,
tá todo mundo, na verdade, cagando pro que você tá fazendo. E você Sim. acha que é o centro do mundo, Sim. a pessoa vai olhar ali, ai, vão me odiar. Na verdade, quando você começa a postar, as primeiras pessoas que vão comentar são as que São estão muito perto de você, que vão te apoiar super. Que nem você falou, a hora que você chegar no momento que alguém vai te criticar, só quando você estiver muito Sim. relevante, que você já tá passando e furando a bolha. Né? Mas é a pessoa que não posta porque ela acha que tá todo mundo prestando atenção nela, que ela é a pessoa mais importante do mundo e que ela vai decepcionar alguém ou vai ser frustrada porque alguém vai atacar. O que você diria para essa pessoa? Eu acho que a pessoa que trava, assim, é justamente com esse medo de como as pessoas vão perceber elas. E eu acho que tudo muda quando você entende que a rede social, ela é uma ferramenta que pode transformar o seu negócio. Né? Você fazer um bom Instagram, você pode transformar a sua carreira, você vai ser visto, né? É um meio onde você pode atingir novos clientes e realmente construir a sua carreira em cima daquilo ali. É um ponto de partida, vamos colocar assim, para você se conectar, ser visto pelas pessoas. Eu acho que o melhor caminho, Gabi, seria você ter um certo planejamento ali. Se começar por uma boa foto de um resultado final que você faz no seu cabelo, que aí você não precisa aparecer. Aí você já dá aquele suspiro, beleza, vou começar aqui por esse conteúdo. Aí da foto, formatou uma foto legal, com fundo clean, com uma boa iluminação, né, para fotografia, luz é tudo. Aí você vai para os Reels, né, que é um formato que engaja muito dentro da rede social. No Instagram ele entrega muito mais os vídeos do que as fotos hoje em dia. E aí você vai para ali para os Reels, começa a criar, faz uns antes e depois, começa de repente tirar aquele medo que você tem da sua imagem e joga essa atenção para você criar conteúdos com a sua cliente. Que aí você sai um pouco do foco. Quando isso tudo estiver rodando, você tenta se colocar, sabe? Coloca a sua imagem, pega um fotógrafo da sua cidade, né? Marca um ensaio para você ter fotos oficiais. E começa a se colocar enquanto imagem, porque além de um cabeleireiro, hoje você é um artista, né? Você é um comunicador, você precisa ser, de certa forma, um influenciador, né? Tá quase que intrínseco ali, né, no profissional, que ele precisa ter essas multi-habilidades hoje em dia. Então, o cabeleireiro de destaque, né, o cabeleireiro do futuro, é aquele que consegue unir essas habilidades para se posicionar. Você está 7 anos, né? Você lida cuidando de cabeleireiros direto ou mais de marcas? De cabeleireiros. De cabeleireiro direto, vamos lá. Falando para o cabeleireiro aqui, toda essa sua jornada aí no que você experienciou, qual é ou quais os maiores desafios que você vê que o cabeleireiro tem em relação a se tornar uma marca, se enxergar como marca? Se tornar, eu acho que um dos pontos assim fortes é a questão do julgamento, dele entender que ele pode se libertar disso e criar ali, né? E eu acho que no nosso trabalho, o trabalho sempre flui muito com aquele profissional que ele se coloca para aprender também, ele se coloca num lugar de escuta. Tem uma escuta ativa para executar um planejamento, para executar uma ideia, colocando o DNA dele ali, a identidade, mas ele faz, sabe? Aquele profissional que é desprendido, né? Porque os cabeleireiros, né, que vão estar na rede social, eles precisam se libertar de algumas ideias, assim, de julgamentos, tudo isso, e experienciar mesmo, ter a internet como se fosse um laboratório ali, do que você pode criar de conteúdo. Se a gente parar para olhar, Gabi, por exemplo, os YouTubers, antigamente, eles não tinham tanto roteiro, eles iniciaram falando da vida deles, pegavam um tema, falavam, era tudo muito orgânico. E agora, quando a gente vem para um momento onde tem inteligência artificial, onde tem diversos fatores assim que tornam o Instagram um comércio, né, muito mais para venda do que para se relacionar, você perde alguns... Você entende o que eu quero dizer? Você perde essa coisa do se relacionar, de que a rede social é para se conectar, de que a internet que você pode experienciar, que você não vai começar perfeito. Então, o profissional que quer, né, começar a criar ali, ele precisa, antes de tudo, se desprender de tudo desse Quando você falou disso, né, dessa coisa do medo, do julgamento, eu acho que uma coisa que eu fiz e eu achei que foi muito legal, hoje eu já, como que eu posso dizer, eu já progredi em relação a isso, eu já consigo me virar bem, mas um tempo atrás eu olhava os Instagrams também e eu mesmo julgava muito os outros. Eu olhava e falava, cafona. Ai, cafona, ai, que ridículo, ai, como tem coragem de fazer isso? E eu não estava fazendo nada, mas estava julgando todo mundo. E eu seguia essas pessoas que eu achava nada a ver, porque é um profissional relevante no mercado.
E aí depois eu falo, pô, se eu não quero parecer desse, por que eu vou seguir a pessoa só pra ficar criticando, né? Aí Sim, comecei a dar um follow, dava um follow em todo mundo, dava sim. um follow, follow, um follow. Pô, não quero aparecer na minha... Porque não faz sentido você seguir uma pessoa e você olhar só pra você encaminhar pro seu coleguinha e falar assim, nossa, olha o que ele tá fazendo, que feio isso. Sendo que nem você não tem um resultado que você gostaria de ter. É uma Uhum, coisa frustrante, né? uhum, Então, é um desafio você trabalhar essa questão do autoconhecimento, você entender e você conseguir eliminar. Eliminar o julgamento é impossível, mas você diminuir o máximo, né? diminuir a E não, comparação e não até, né? exteriorizar isso, né? Então, de alguma forma, se você não gosta da coisa, tira, dá um follow, chegou, pô, um outro momento, hoje eu já consigo acompanhar tudo isso e olhar para a mesma pessoa que eu olhava julgando, olhar com um olhar de Outros olhos. admiração. Um olhar de Legal. admiração, pô, ele faz isso, é completamente diferente de mim, é uma coisa que eu não gosto, mas ele tem um resultado. Ponto. Então eu vou olhar, pô, como que ele faz para conseguir esse resultado e o que eu posso tirar disso de aprendizado? Eu não vou fazer da mesma forma, mas de alguma forma ele tem um resultado e eu posso tirar uma coisa daqui. Uhum, Mas enquanto você não tem esse olhar, consciência, entende que uhum, não dá, tira, né? uhum. Você acha que faz sentido isso? Se colocar como um ponto neutro, É. né? Tipo assim, de olhar de fora, entender que cada pessoa tem o seu público, tem a sua forma de falar, e você também tem essas suas singularidades. Então, o ponto de partida é você encontrar o que faz sentido para você. O que você quer comunicar na rede social. Porque tem cabeleireiro que vai querer ser um educador. E ele vai ter uma linha de comunicação completamente diferente. Tem um cabeleireiro que ele quer ser mais artista, criativo. Vai para um outro lado também, né? Tem outros que vão mais para influência, que às vezes até esquecem que são cabeleireiros, mas vão para um outro lado. Então, assim, cada um vai ter o seu objetivo, né? Qual o seu objetivo dentro da rede social? É atrair mais clientes para o seu salão, fortalecer o seu negócio, é começar a dar cursos no futuro. Então, acho que a partir desse lugar, desse pensamento, você consegue fazer um planejamento de uma comunicação, né? Pega o chat GPT lá, pede, sabe? Fala assim, Geralmente. olha, eu sou fã de tal, sou um cabeleireiro aqui, preciso de e quero ter esses objetivos através da rede social. Isso pode fazer exatamente assim, ó, um áudio, né, do que Exatamente. digitar, né? Aí Bem ele natural, né? transcreve e manda e dá um comando ali. Você pelo menos, no mínimo, vai ter algumas ideias do que você pode fazer. Obviamente, né, que o profissional que pode investir numa agência de marketing, né, numa pessoa que seja da sua cidade para te ajudar, ou um fotógrafo para produzir, ou realmente uma pessoa que entenda de social media, ali, de marketing, faz esse investimento. Eu acho que vira um braço direito ali. Você tem também hoje uma pessoa que te ajuda, né? E você Eu sabe. tenho, na verdade, eu tenho na parte só no Corta Bonito. O meu Instagram sempre sou eu mesmo que faço tudo Ah, sozinho. que legal. Eu acho porque você coloca alguém depois, quando você desenvolve esse olhar, essa coisa, é impossível uma outra pessoa fazer exatamente o que você Dentro faz, dos. alguma coisa, Uhum, você tem as suas exigências ali e nunca é igual você, né? Ou uhum, você aceita que não é igual você, porque realmente não é, uhum. né? Ou você mesmo faz, né? Mas é assim, se você não faz, se você não coisa, tem que ter alguém. O É porque importante é você ser feito. domina, né? Você vem de É. uma, Mas no uma. Quarta Bonito eu tenho a Aninha que me ajuda. Que legal. Maravilhosa. É. A gente trabalha em alguns projetos também, como o Hair Festival, que você participou também. E é um evento super diferente, assim, no mercado, né? Mas é isso, assim, eu acho que nem todo mundo domina a rede social. Tem aquele profissional que ele tá ali, ele tá fazendo, mas ele tá um pouco frustrado. Tem aquele que não tá fazendo e tem o que quer alavancar ainda mais os resultados que vem tendo, né? Você falou sobre os maiores desafios aí, pegou um pouco da questão do medo, né? Dentro dos desafios que você vê, tem alguma coisa prática que você pode trazer aqui de solução que o cabeleireiro já pode aplicar para resolver? Para ele sei lá, nesse caminho de se posicionar como marca. De Você se tem algumas posicionar dicas como uma. práticas para eles? Eu acho que eles podem trabalhar, a gente sempre fala isso na agência, que são como mini lançamentos, assim. Porque o profissional que está bem posicionado na rede social, que está sempre visto, sendo comentado e tal, ele está sempre fazendo mini lançamentos. Dentro do salão, faz uma coleção, por exemplo, tinha aquela alta das coleções profissional, assinava uma coleção. Eu acho isso muito interessante para o profissional que quer começar a se posicionar de uma forma um pouco mais profissional na rede social. Buscar ter uma identidade visual, né, um logotipo, faz um lançamento desse logotipo com seu nome e sobrenome, sabe? O artista ele tem um nome e sobrenome, faz um lançamento disso, busca fazer um lançamento de uma coleção, onde você pode expressar o seu lado criativo.
através de cabelos que tragam a sua identidade de trabalho. Eu acho que são esses movimentos, assim, esses mini lançamentos, né? Coloca a câmera, começa a falar de um assunto que você gosta, pensa num quadro que você pode ter dentro da sua rede social para se conectar, porque a comunidade vem desses pequenos movimentos também, né? Por exemplo, como é que se fortalece uma comunidade no seu Instagram, a partir dos conteúdos ali? Né? A gente vive num país que consome muitas novelas. O que bomba? A novela da Globo lá, a novela das 9, onde as pessoas querem ver histórias. Então, acho que você pode partir desse lugar do contar histórias também. Quem é você? Tipo assim, além do cabelo, da sua técnica. Quem é você enquanto cabeleireiro? De onde você veio? Né? O que você pode compartilhar com o mundo? Que, com certeza, isso vai conectar pessoas. Né? Essas histórias vão conectar pessoas. As pessoas que têm bons resultados nas redes sociais, a gente consegue ver porque elas se destacam, né? As que não têm, a gente raramente fica sabendo dessas pessoas. Quais as características que você atribuiria a essas pessoas que não têm o destaque, que não são consideradas uma marca? Para a pessoa que estiver assistindo aqui, de repente você falou umas caras, pô, nossa, eu tava achando que eu tava arrasando aqui, pô, não, mas isso aqui não faz parte. Tipo assim, umas características que você claramente você vê e essa pessoa ela não tem um bom posicionamento, não é, o que é errado, o que não se fazer. Eu acho que a gente está dentro de um segmento que ele é muito estético, ele é muito visual. Boa. Então, você precisa ter algumas certas preocupações, né? Tanto com o seu look, com o que você quer comunicar, com a sua fala. Então, tem certas habilidades que a gente chama que são as habilidades do cabeleireiro do futuro, que é você ter uma boa inteligência emocional, se tratar mesmo, ter uma terapia, né? Respirar, ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, entender um pouco mais sobre a linguagem corporal, como você está posicionado ali, aumentar esse seu repertório cultural, criativo, e ter uma escuta ativa. Eu falei isso? Ter uma escuta ativa é algo muito importante, assim, porque você precisa captar primeiro as informações, né? Todos esses estímulos criativos a gente tem que estar aberto a escutar, a aprender, né? A conviver com as outras pessoas. Ter a rede social como um ponto de para socializar mesmo ali. Você tem um profissional que você gosta, você vai lá, você interage, você pergunta. Né? Não é só você responde com emoji, né? Responde com palavras. Eu catei aqui já, tô fazendo errado. Não, tipo, se conecta com as pessoas. Obviamente não é todos, seu vídeo vai estar lá sem comentários, você não precisa ficar respondendo em texto. Não, no feed eu nem respondo nada, mas no direct eu respondo todos, mas é assim, pá, emoji. Não, mas ali de repente você tem um número muito grande de mensagens, que é uma forma de você dar uma atenção otimizada. Mas assim, para o profissional que ele está começando, se relaciona, né? Tem aquele outro cabeleireiro que é uma inspiração, vai lá, conversa, pergunta, né? Não fica com medo de entrar em contato. Com certeza, se um profissional entrar, por exemplo, em contato com você, mandar um direct, pedir uma dica, você vai estar ali disponível para responder. Você sabe que é o seu público, é a sua comunidade que está ali. Você respondendo é maravilhoso para você, e a pessoa que está perguntando é a forma de obter um conhecimento ali. É usar mais a rede social para se conectar, para se relacionar, antes de tudo. Assim, esse é o ponto de partida para você fortalecer uma comunidade. Assim. E uma outra coisa que eu ia falar também é quando você está pensando conteúdos, além dessa habilidade do storytelling, que é você contar histórias, toda essa coisa, é você pensar sempre num próximo passo. Né? Por exemplo, se a gente parar para pensar, quando a gente está assistindo uma série, que a gente fica ali fissurado, que a gente quer saber o que vem a seguir. Então, dessa mesma forma, você pode pensar formatos de conteúdo, né? Onde você tem, por exemplo, um quadro. Eu trabalho com um salão de Goiânia, chama Organic. É bem legal, assim. Tem todo um conceito sustentável e tal. E toda sexta-feira eles têm o Sextou, que é um quadro do salão ali, que eles chamam um profissional de salão para assumir os stories naquele dia. Então, aquilo gera humanização, conecta os clientes, né? Mostra um lado mais humano do profissional. Eu acho que é isso. Eu acho que você tem essa característica também, que é tipo, você ir um pouco contra as normas. E eu acho que toda cultura tem uma contracultura, etc e tal. Eu gosto muito de pensar por esse lado, assim. Nessa era da inteligência artificial, dos cabelos que a cliente chega no salão mostrando um cabelo que nunca existiu, né? Uma máquina criou ali. Eu acho que é valorizar esse capital humano.
as relações humanas, se você se relacionar, socializar, eu acho que é muito mais por esse caminho. Assim. Legal, você falou de ir contra, por sinal, agora, eu não lembro exatamente o dia que esse episódio é a hora, mas dia 29 e 30 de junho, eu tenho o meu curso, você chegou a ver, que é o pior PCC. curso o Corta Bonito PCC, o pior curso de corte. Com 2 meses antes do evento, já tinham esgotado os ingressos. Maravilhoso. Foi muito bom. Aí voltando ali, quando a gente estava falando sobre o que não fazer, né? Que uma coisa que eu já descobri é não ficar respondendo os outros com emoji, né? Então, um pouquinho mais profundo, mas realmente isso cria muito mais conexão. Mas você falou que a nossa profissão, né, o nosso ofício, ele é muito visual, ele é estético, e realmente eu acho que isso deixa muito claro que a pessoa não está bem posicionada, né? Você vê um feed, a pessoa botou se a gente for lá no início do mais amadorismo ali, vamos dizer, que já tem evoluído muito, mas às vezes você vê uma pessoa botou uma foto no feed e tem uma toalha embolada em cima de um carrinho atrás. Uma vassoura, que seja. Aparece uma vassoura nos stories, no fundo dos stories. E isso, às vezes a pessoa não nota, né? E isso claramente deixa errado. Eu peço, às vezes meus meninos filmam ali, eles me passam, e a hora que eu subir, eu pego tudo isso. Eu vejo, pô, olha aqui, eu mostro pra eles, olha, essa vassoura aqui no fundo não dá, essa toalha aqui não dá. E para isso é mais fácil, e o que está mostrando ali é o que está acontecendo na realidade dentro do salão. Isso deixa claro que, pô, tem alguma desorganização ali, né? Eu vejo, às vezes, uma coisa simples, que nem a gente estava falando no início, né? Não é só nos stories, no Instagram, que é o que o negócio começa no offline, né? Eu vou dar curso e eu falo, né? Corta bonito, ele não é um cabelo cortado bonito. Ele é todo o ato de cortar, né? Que isso torna mais dramático, mais mais artístico, né? Um processo sendo executado de uma forma sexy, interessante, bonita. Então a pessoa que vai prender um cabelo é uma presilha assim laranja, uma outra assim lilás, prendeu o cabelo, virou pra cá, uma presilha vai aqui, uma outra aqui, fica completamente antiestética. A pessoa tá na frente do espelho, sentada, e ela tá se vendo horrorosa até terminar o processo. O processo tem que ser bonito, os 2 clipes iguais, da mesma cor. A hora que fez a divisão, eles vão no mesmo lugar. Eu dou muita aula prática, né? Curso hands-on, né? Que eu pego na mão do aluno ali. E eu vejo como eu ensino até isso, como cada aluno vai dividir e separar o cabelo, que pra gente, né, que já tá de repente em um lugar ali da jornada, quando olha isso, acha que pra mim parece um absurdo. Mas não é. É o normal. A maioria das pessoas não tem trabalha com estética, mas não tem esse olhar para estética. Vai atender a cliente, tem 4 presilhas penduradas aqui assim no bolso do avental, uma de cada cor, que você adquire, como se fosse uma árvore de Natal com algumas coisas penduradas, uma pendurada aqui no braço também. Vai sair para almoçar, todo mundo reconhece que é cabeleireiro porque tem 4 presilhas aqui no braço. Então não tem esse olhar para estética. Eu acho que isso, né, dos pontos que você colocou, um que não traz esse olhar de posicionamento alto nível, né? Deixa a pessoa com esse olhar mais de amadorismo, né? E eu acho que para isso ela pode começar pelo básico também, né, Gabi? Tomar banho antes de trabalhar, pentear o cabelo, no cabelo oleoso, o básico. E eu digo até no sentido de comunicação, tem essa palavra que está em alta, que é o minimalismo, né? Que é o quê? O menos é mais. Às vezes você está ali, pega um fundo clean do seu salão, uma parede branca que seja, produz os conteúdos ali, sabe? Às vezes para não ter uma grande gama de informação no fundo aparecendo na filmagem, centraliza essa informação do que você quer mostrar num fundo branco, coloca uma planta. Aqui, por exemplo, você montou todo um cenário para que a gente consiga imergir dentro de um campo ali de comunicação e trazer insights, fazer um bate-papo orgânico falando sobre os assuntos que a gente domina, certo? Então, eu acho que para o profissional que está dentro do salão, é começar a pensar também esse lugar, esse espaço, como um ponto onde você tem que cuidar de cada detalhe, né? Você tem que pensar em ter uma boa decoração, porque você sabe que ali você vai se sentir mais inspirado, né? Com itens, mas tudo parte dessa expansão desse repertório cultural, né? Você falou isso do minimalismo, eu vim aqui na minha cabeça um outro insight, né? Pensei, bem interessante, às vezes a pessoa olha, segue esses perfis que falam sobre estilo, sobre moda e não sei o quê, e aí a pessoa tá ali, a pessoa já tá num nível da carreira muito avançado, ela consegue montar aquele look super sofisticado e custa muito caro isso, né? Às vezes a pessoa não tá lá ainda e ela quer se inspirar nessas pessoas, mas como você disse, eu acho que no início é muito mais seguro você ir no mínimo, uma camiseta básica, já que você
Porque a pessoa fala, com pouco dinheiro dá para se vestir bem. Cara, é muito mais difícil. Se você quer criar um estilo, uma identidade, a não ser que você tenha muito esse olhar, que não é o normal, tá? Com todo respeito, é verdade, não é o comum. O mais comum é a pessoa não ter o senso. É Sim, verdade, sim, contratar sim. uma stylist, contratar alguma coisa, porque a pessoa não tem o senso. Uma pessoa ou outra tem o olhar, que já vem, pô, você vem, eu tive sorte de ter isso, né? Esse olhar. E aí, se você não tem esse olhar, você com pouco dinheiro querer colocar uma coisa muito estilosa, é muito mais chance de ficar cafona. Cafona. Se você tem mais dinheiro, você vai numa loja cara, você tem poucas opções ali, muito boa. É mais certo você Claro. montar um look caro. Na Uhum. verdade, agora se você tem pouco dinheiro, se você montar um básico, é mais É mais assertivo. assertivo. É mais assertivo e espera na sua jornada um momento de você comprar seus acessórios carinhos ali. Uma pessoa simples com pouco dinheiro, ela consegue se montar muito estilosa se ela tiver muito olhar e muita noção. Uhum. E Então, eu acho que até para quem tem uma condição financeira, tem uma grande possibilidade de ficar cafona tem também. muito. Tem muitos profissionais que acham que é uma vitrine de loja, né? Aham. Coloca um monte de logotipo e isso gera muitas vezes uma quebra de expectativa, né? Porque existe esse senso comum da pessoa lá, do status, né? Daquela coisa das marcas, etc e tal. E isso faz com que as pessoas criem uma expectativa muito alta sobre a performance daquela pessoa também. E quando você vai num look mais básico, né? Joga um P&B, com corte bonito, com caimento bonito, mas vai no minimalista que funciona, você até supre, né? Você passa da expectativa que as pessoas criaram, às vezes, sobre o seu posicionamento. E isso é muito mais interessante, isso é muito mais É que eu legal. viajo, às vezes, com um grupo de pessoas assim, e às vezes eu saio, entro numa loja e compro em brechó, e dou As uma pessoas ficam assim, arrasada meu assim em Deus. brechó, e aí volta, às vezes, outro dia a gente estava num Airbnb, tinha uma galera, e as pessoas, nossa, amaram meus looks, e tipo assim, aí eles colocam esse olho no espelho e falam, caraca, eu tô parecendo um pedinte, tô parecendo um mendigo, tô parecendo um trombadinha, tô parecendo alguma coisa, e aí a hora que coloca em mim, eles ficam encantados, então tipo assim, é a questão do olhar, assim, com pouco dinheiro, com pouca coisa, eu consigo. Mas é arriscado, essas próprias pessoas falam assim, pô, não dá pra fazer isso. A hora que Uhum. você olha, porque tem que Tem que ornar com a sua vestir, né? Você com a sua personalidade também, né? personalidade. Não é só, pô, ó, olhei ali, vou tirar e vou colocar aqui. Pô, não veste. Uhum. Não cai, não passa. Então, minimalismo, você está no início ali, básico, limpo, passado, organizado, do tamanho certo, né? Um cabelo bem feito, abre o Pinterest, né? Coloca lá opções de looks, vai salvando essas referências, cria um mood board para entender o que combina com você, né? Quando a pessoa tá criando, você pegou um dos seus clientes aí, se você lembrar aí da sua jornada, eles na construção de imagem, tipo, durante o processo, qual erro você pega mais, assim? Uma construção de imagem. De posicionamento, de marca, enfim. Os erros que você pega, que as pessoas mais cometem, que são incomuns, assim, que você já pegou em vários clientes. Ah, esse do look é algo que às vezes a galera quer ir no evento assim de beleza, quer dar uma extravasada. E aí às vezes Quer foge botar muito grife. Ponto. da personalidade. E aí você chama a atenção para outros pontos. Errado. Pontos Uhum. errados. Ou então no próprio conteúdo ali. Eu acho que você tem que ter você tem que buscar o que funciona para você, né? A sua autenticidade. Eu acho que você é um grande exemplo de uma pessoa um profissional da beleza que buscou um caminho autêntico, né? Que você não foi pelo lado da comparação. Você foi entendendo qual era a sua linguagem. Você criou seus bordões, né? E aí você cria uma comunidade que se conecta com esses valores, justamente. E eu acho que o profissional ele tem que ir por esse caminho também. O que funciona para ele, né? Qual o público-alvo dele? Você traria, se for de boa pra você, assim, alguma história real, assim, pra gente dar de exemplo, de alguém que você conseguiu ter um resultado, que você olhava assim, às vezes não tinha muito Eu vou potencial por e um, aconteceu o que foi feito no... eu vou por um caminho de uma das primeiras profissionais que eu trabalhei. Eu tive uma agência antes da Globo, né? Que eu tinha uma sociedade, aí eu migrei, abri a Globo e tal. E aí tinha uma profissional que a gente olhava e falava assim, cara, essa profissional tem cara de artista, assim, tipo, ela com certeza vai bombar e vai ser um grande sucesso, assim. E aí a gente começou a investir na imagem dela, criar conteúdo, fazer fotografia, assinava audiovisual. A gente lançou o curso dela na pandemia, etc e tal. E aí, essa profissional começou a ter tanto resultado que ela virou pra gente e falou assim, agora eu quero investir na agência de vocês.
E aí ela investiu, entrou com uma investidora, assim, uma sócia, pegou lá um dinheiro, a gente comprou equipamentos, abriu um escritório perto do salão e tal. Hoje ela é a cabeleireira mais seguida do mundo, que é a Gui Oliveira. Tem quase 10 milhões de seguidores. Ela foi uma das primeiras, assim, que essa é uma história real, que pouca gente conhece essa história, inclusive. Mas lá no início foi assim. E o que você atribui ao processo, que foram as coisas que... Ela sempre foi uma pessoa muito corajosa e que queria sair do óbvio, assim. Ela usa essa frase, né, que o cabelo a desculpa que ela encontrou para se conectar com pessoas. E aí ela usa das habilidades dela e dos diferenciais dela para se posicionar, assim. Mas eu acho engraçado que com ela a gente conseguia chegar a lugares criativos muito diferentes, assim. Ela chegava no escritório e aí teve uma vez que ela falou assim, eu quero gravar uma coleção inspirada em La Casa de Papel. Botou as modelos de um look vermelho, etc e tal, e fez algo muito fora da caixa, sabe? E isso encantava, chamava muita atenção. E no futuro, e naquela época foi assim que foi funcionando. Ela acreditando no próprio olhar criativo dela, sem se comparar com as outras pessoas, com o que as pessoas estavam fazendo no mercado. Acreditando na autenticidade dela. E eu acho que todo profissional tem que seguir mais ou menos esse caminho, assim. Mas é legal que você falou isso de uma história, porque eu lembrei que esse é um case, assim. Foi uma das primeiras profissionais que eu trabalhei. Eu acreditei no olhar dela, ela acreditou no meu olhar enquanto agência. E hoje eu acho que a gente, né, tem um posicionamento muito bom enquanto agência, posicionado no mercado. Trabalhamos com grandes marcas, grandes eventos, grandes profissionais, já fizemos muitos projetos. E ela se tornou uma das mais seguidas, assim, por acreditar nesse potencial único, assim, criativo. Que interessante. Agora, você fala, pegando um pouquinho disso da criatividade, o que você acha que faz o cabeleireiro ser criativo? Eu acho que a gente tem uma perspectiva sobre a criatividade, que criatividade é você criar algo muito diferente. Quando, na verdade, a criatividade, ela está no nosso dia a dia muito mais como solução de problemas, de questões. Né? Às vezes você está dentro de um salão e você precisa ter uma solução para o que você está fazendo ali, com o cabelo e tal. A criatividade vem desse lugar mais orgânico, e não do preciso ter uma ideia mirabolante, porque as pessoas têm essa ideia, né? Criatividade é você ter uma ideia muito diferente e que quando o caminho é justamente o contrário, assim, é você aumentar esse seu repertório e acreditar nessas singularidades. Acho que aumentar repertório é o ponto, né? Aumentar o repertório é o conhecer coisas que não são só olha para a cabelo. arquitetura, vai olhar para o design, busca ler um livro diferente. Eu descobri essa semana o que eu achei um absurdo, inclusive, que é um aplicativo que chama Headway, apareceu um anúncio para mim, que você coloca o nome do livro e o aplicativo ele lista os insights para que você não precise ler. Ele transforma um livro num áudio de 13 minutos para você absorver os insights sobre aquele livro e você não precisa ler. Só que eu acho que a comunicação ela tem ido muito no inverso do que a gente precisa, de fato. Tipo assim, as pessoas precisam ler. Quando a gente vê uns vídeos na rede social assim, que viralizam, assim, que mostram pessoas falando lá na década de 80, que as pessoas falavam muito mais pausadamente, falavam bem, né? Usavam palavras, porque a gente não tinha toda essa questão da ansiedade que a gente tem hoje, né? É um excesso de informação que coloca o profissional num estímulo, que ele está ali só consumindo. Ele pega o celular, numa pausa de um cabelo ou outro, fica 1 hora no Instagram e no final do dia não consumiu nada, né? Daquela 1 hora ali foi bobagem ali. E às vezes é fazer um pouco esse detox também, né? Eu gosto disso, sim. De pensar que a gente tem que ir no caminho contrário. De você se conectar com valores um pouco mais fundamentais mesmo. Igual, por exemplo, na Global. A gente é uma agência de comunicação que fala de marketing, social media, design, branding. Que esse pode ser a ponta do nosso serviço. Mas se você entrar na rede social da Global, né, Global Brand Studio, você não vai ver um conteúdo te ensinando 3 passo a passos de como fazer um post ou fazer um story. A gente quer se conectar com um olhar onde ali a gente traz uma tendência, onde a gente fala de futuro, onde a gente fala de sustentabilidade. O nome Global veio disso, né? O cabeleireiro ele quer ser global, ele quer ser visto. Né? Então foi um nome forte que a gente encontrou, assim, de pensar essa visibilidade desse profissional,
mas trazendo pontos que vão muito além só do marketing da rede social. Porque só isso é ferramenta. Mas como ele pode olhar para esse outro mundo, né? Porque as tendências, elas são globais. Elas não vêm só daqui, né? Muitas vezes vêm para a gente de fora do que está acontecendo no cenário global. E como a gente pode pegar isso para o profissional absorver e colocar dentro de um conteúdo? Para a gente vale muito mais esse caminho do que fazer um post ensinando a pessoa a criar um stories. Não é, como a gente disse no início, não é tão simples, né? É uma coisa que ela, para mim, soa bem complexa. É muito mais fácil cortar cabelo, sem dúvidas, né? Já aproveitando o gancho aqui, cortar cabelo é mais fácil, ainda mais se for com o meu método, que eu já descomplico tudo, né? Que por isso que eu brinco, que eu falo que é o pior curso de corte, porque você não vai aprender anatomia, não tem que entender o crânio, que é occipital, parietal, não tem que entender trigonometria, que vai aprender graus, 180 graus, 40. É muito simples, é uma divisão para cortar todos os cabelos. E eu vou deixar aí na descrição aí do vídeo um link para você conhecer uma aula. Eu tirei uma aula para deixar mais acessível, com um preço bem abaixo do curso completo, mas experimenta aí e depois me conta. Eu acho que a gente trouxe tudo que a gente se propôs. Tem alguma coisa que você pensou em falar e a gente não passou, que você quer trazer agora? Uma coisa que eu quero falar que a gente não falou, eu vou terminar sobre um livro que eu estava lendo, assim, que o nome do livro eu vi num TEDx, de uma profissional que eu trabalhei que falava sobre o futuro, estava inclusive no Hair Festival ela. Mas eu vi esse livro num TEDx que ela indicou, que se chama Como Ser um Bom Ancestral, que fala justamente sobre, muito além de uma marca, de brand, o que a gente quer deixar, como a gente quer ser visto no mundo, mas qual legado a gente quer deixar para as pessoas das próximas gerações, assim. Eu acho que o mercado da beleza, ele é muito fundamentado, você citou o curso agora, isso é muito legal, a valorização do mercado da beleza vem muito a partir da educação, né? As pessoas investindo em educação, outros profissionais dando curso, você pega uma base, você passa e tem essa troca de conhecimento, e isso é um grande legado, eu acho que para o mercado da beleza, que faz o profissional cada vez mais ser valorizado, assim. Isso é um ato de algo que você coloca no mundo, que você está deixando um legado para as próximas gerações. Hoje você tem, por exemplo, profissionais que mais jovens, assim, de uma nova geração, que olham para você como uma referência e querem chegar em algum lugar e tem um caminho agora para seguir, né? Que é fazendo um curso, etc. E esse livro é legal porque ele instiga a gente a pensar justamente isso, né? Muito além de qual marca a gente está deixando no mundo, dentro dessas ações do que a gente faz, o que a gente está deixando de legado, né? O que a gente está deixando de uma herança ali, cultural, histórica, ou algum movimento no mercado que a gente esteja fazendo que vai impactar a sociedade positivamente. É sobre isso que fala. Maravilha! E depois de você aprender tudo isso, né, agora que você já está mais inteligente, vai começar a colocar em prática. De repente é importante você ter um apoio aí de uma marca que te ajude, de uma empresa que te ajude a distribuir esse conteúdo. Vou deixar na tela aqui um QR Code para você conhecer a DN Hair Solution, que é uma empresa que eu sou cliente também e que realmente me ajuda a furar a bolha e cada vez trazer mais clientes para a cadeira, trazer mais audiência. Experimente, tem um link na descrição também para você conhecer. Se você estiver assistindo pelo Spotify, volta lá no início, dá 5 estrelas, você acha que o episódio merece, curte aqui no YouTube, compartilha, dá o joinha, tá bom? Manda para seus coleguinhas aí para depois vocês trocarem. Muito obrigado, Vini. Obrigado, foi incrível. Obrigado. Adorei. Agora você tá mais inteligente, faz isso aí, curte, agradece e muito obrigado, cabeleireiro. Amo vocês. Até semana que vem. Semana que vem a gente se vê.